Queridos amigos, queridos irmãos, estamos iniciando mais um podcast, Conversando com Kardec. Hoje é a nossa aula de número 74, e o tema de hoje é a situação em que os espíritos se encontram durante os combates que são aqueles travados em guerras, né? Os combates realmente de um povo contra outro povo. Nós continuamos lá no estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da parte segunda, né? A parte segunda trata do mundo dos espíritos, e o capítulo 9 trata da intervenção dos espíritos que estão na raticidade, desencarnados, a intervenção que eles conseguem realizar aqui no nosso mundo físico. Então, a primeira questão desse tema é perguntado se numa batalha há espíritos que ajudam, que participam ainda desencarnados e que sustentam, né, a luta em relação a cada um dos lados que está se combatendo. E os espíritos nos respondem que sim, que esses espíritos, inclusive, estimulam a coragem daqueles que estão encarnados combatendo. Vejam que há uma certa lógica nessa resposta, porque a gente já viu que os espíritos eles estão sempre intervindo, auxiliando, né, nas nossas ações, nossos pensamentos e atos. Foi lá respondido mais atrás que, às vezes, mais das vezes, eles que nos dirigem. Então, por que numa batalha não haveria espíritos ajudando ou interferindo, né, dos dois lados? Claro que há. Aqui nós não devemos encerrar essa pergunta somente aos bons espíritos, né? Haverá espíritos de acordo com o ânimo de cada um que está envolvido na batalha. Então, aqueles que estiverem envolvidos na batalha com a pretensão do mal estarão sendo assistidos, sustentados por espíritos inferiores. E aqueles que estão na batalha com bons propósitos estarão sendo assistidos, sustentados por espíritos que mais progrediram, né? Espíritos mais perfeitos. E aí é feita uma observação onde é dito o seguinte, que os antigos outrora representavam os deuses tomando partido de um povo ou de outro povo, né? Daqueles dois que estão combatendo. E esses deuses não eram outros senão espíritos, né? Uma representação alegórica dos espíritos que realmente estão lá, participando, vamos dizer assim, daquela batalha como espíritos desencarnados. Na questão seguinte, a de número 542, a pergunta é: em uma guerra, a justiça está sempre de um lado? Como os espíritos tomam partido pela injustiça? Na verdade, a primeira parte da pergunta é uma afirmação, né? Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido pelo lado que não está com a justiça, né? Pelo lado da injustiça? E aí a resposta dos espíritos é: sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. São os espíritos imperfeitos, né? Para eles a guerra é a guerra. Eles querem participar e eles querem discórdia e destruição. Então, portanto, para eles não interessa de que lado está a justiça, né? A pergunta que eu me faço é se realmente numa guerra a justiça está sempre de um lado, né? Que está a afirmação da pergunta. Muitas vezes nós podemos ser levados a uma guerra sendo que os dois lados estão sendo injustos com aquilo que está sendo disputado entre os dois, né? Então, talvez nem todas as guerras a justiça esteja de um lado, né? Talvez dos dois lados tenha um pouco de injustiça. E aí, se os dois lados estiverem agindo fora do que é justo, né? A companhia deles será espíritos que gostam da discórdia e da destruição. É somente quando há um lado que é justo é que haverá ali também o amparo dos bons amigos espirituais. Na questão 543, é perguntado se certos espíritos podem influenciar o general de um dos dois exércitos, né? Fazendo com que ele conceba planos para realizar a sua guerra, que sejam planos mais viáveis.
Nesse caso, os espíritos nos respondem que, sem dúvida nenhuma, se os espíritos podem influenciar qualquer um, pode influenciar também um general, né? Eles podem influenciar com esse motivo, né? De provocar uma concepção nos planos de campanha, né? Como podem também influenciar por outros motivos, né? Com outros propósitos. A influência de um espírito sobre o encarnado, ela é permanente. Não seria o general que não estaria condicionado a essa ocorrência. Então, na 544 é perguntado, já que foi respondido que os espíritos podem influenciar o general a conceber os planos de guerra, é perguntado se os maus espíritos podem influenciar ele a estabelecer planos maus, inadequados, com o objetivo de que ele venha perder a batalha. E os espíritos nos respondem com a pergunta, dizendo sim, né? Nós respondemos que sim, os maus espíritos podem fazer isso, mas eles nos perguntam se esse general não tem o livre-arbítrio para poder escolher, né? Ele tem, nós sabemos que tem, né? Então, haverá sempre influência de acordo com com a nossa maneira de agir, com a nossa moral, haverá sempre influência. Mas nós teremos sempre o direito de escolher, em última análise, aquilo que vamos fazer. Então, dizem os espíritos. Se o julgamento do general não permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, né, ele acaba suportando as consequências de aceitar uma ideia falsa, de aceitar uma sugestão de um plano que não é conveniente. Né? E nesse caso, diz os espíritos, é melhor que ele não fosse o general. Seria melhor que ele obedecesse e não comandasse o exército. Ou seja, talvez ele não esteja preparado para ser o general daquele exército. Se ele consegue aceitar uma sugestão falsa, né? Aceitar uma sugestão de fazer um mau plano de batalha, por não conseguir distinguir que aquele é um mau plano. Ora, ele tem a sua formação para ser general, ele deveria estar preparado para quando um espírito mau ou imperfeito lhe sugerisse um mau plano, ele dizer, não, esse não é um bom plano, né? Então ele acaba tendo as consequências do mau preparo dele, se for o caso, né? Que ele pode ter o livre-arbítrio de rejeitar aquela ideia má e buscar uma ideia melhor, onde, se a sua intenção for boa, ele terá também a sugestão dos bons espíritos. Ainda continuando com a figura do general que está em batalha, a questão 543, pergunta se o general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva, que lhe mostra antecipadamente o resultado dos seus planos. Ora, se ele estiver com boas intenções, se o seu propósito é defender, por exemplo, o seu povo, nós sabemos que ele será orientado, né, como nós já vimos, pelos amigos espirituais. Então, a resposta é, frequentemente, é assim que ocorre com o homem de gênio. Né? O que é o homem de gênio? É o homem que é inteligente, é o homem que se preparou para a tarefa, é o homem que tem ideia de cumprir bem o seu exercício profissional. Né? E isso que acontece nessa espécie de segunda vista é a inspiração. Então, inspirado, porque ele está preparado para ser inspirado, não é por acaso que ele recebe essa inspiração, ele age meio que tendo uma certeza do resultado, porque ele se preparou para isso. Ele tem merecimento de receber boas intuições. Então, essa inspiração que ele vem dos espíritos que o dirigem, ou seja, o que nós estamos entendendo aqui, os espíritos familiares, os espíritos protetores, né? Ela só é possível porque ele tem as faculdades necessárias para receber essa inspiração. Então, a inspiração vem dos espíritos que eu dirijo, e esses espíritos sabem aproveitar essas faculdades que ele é dotado. Faculdades que ele é dotado por merecimento, tá? A gente nunca pode deixar de considerar que em tudo vale o nosso merecimento, em tudo vale o nosso pensamento no bem, a nossa ação no bem. É isso que conta na hora da gente ser auxiliado pelos amigos espirituais.
Questão 546. Pergunta: o que acontece com os espíritos quando está aquele tumulto, né, que normalmente acompanha um combate, né? O que acontece com o espírito que desencarna dentro desse tumulto, né? Então, ainda é completada a pergunta dizendo: eles, depois de morrer, ainda se interessam pela luta? Né? Então, qual é a situação desse espírito que está ali no combate, no tumulto, e daqui a um pouco ele perece, ou seja, o seu corpo físico é ferido de morte e ele desencarna. Então, a resposta dos espíritos é: alguns se interessam, outros se afastam. É claro que não há uma regra, né? Cada espírito vai se comportar exatamente de acordo com o seu pensamento. Então, alguns vão se interessar em continuar ali, permanecer no combate, e outros, por estarem imbuídos do desejo de se afastar daquele combate, uma vez liberto do corpo, vão se afastar. Não há uma regra. Então, aí os espíritos nos dão uma explicação. Nos combates acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. Então, por exemplo, num acidente e num combate, a situação é a mesma. E qual é a situação da morte violenta? No primeiro momento, o espírito está surpreso e perturbado. Nós sabemos que sempre após o desencarne há um estado de perturbação. E nesse estado de perturbação que o espírito entra, muitas vezes ele não crê que ele está morto, ele se imagina que ainda está vivo. E aí a intenção dele é tentar continuar participando da ação. Mesma coisa no acidente, né? Muitas vezes o espírito não se dá conta que o corpo já pereceu, ele se vê, né, vê o seu perispírito, ele acha que ainda pode agir no sentido de tomar alguma providência, né? Então, pouco a pouco nós sabemos que esse estado de perturbação ele vai passando, né? E o espírito vai se dando conta da realidade, né? Que ele não está mais habitando um corpo físico, né? Claro que para alguns essa perturbação demora muito, muito mesmo, né? E para alguns ela é mais rápida, né? Demandando alguns segundos, alguns minutos, ele já entende a realidade. Mas em todos os casos de desencarne por morte violenta, em todos os casos de morte, sempre nós temos um período de perturbação onde o espírito ainda não entendeu o que está acontecendo, né? Então, nesse caso, se essa perturbação demora um pouco mais, ele vai achar que ainda está participando do combate e vai tentar agir no sentido de ter essa participação. Questão 547 pergunta: os espíritos que se combatiam, né, quando eles estavam encarnados, eles estavam ali no meio da batalha, e aí eles vêm a perecer, né, eles desencarnam. Eles continuam reconhecendo aquele que, quando estava encarnado, era seu inimigo, né, e ele ainda tenta ser contra o seu inimigo. Vamos imaginar, então, uma situação que dois espíritos de lados diferentes desencarnam, né? Eles estavam se combatendo, eles continuam se tratando como inimigo, né? Eles continuam tentando combater aquele que até então na batalha era o seu inimigo. E aí a resposta diz que os espíritos, nesse momento de combate, jamais estão de sangue frio, né? Ninguém no meio de um combate vai estar com tranquilidade, né, para saber discernir hora um que é inimigo e logo depois já não ser mais inimigo. Então, está todo mundo que a gente chama de sangue quente, né? Com os ânimos exaltados, né? Então, no primeiro momento, o espírito desencarnado pode ainda ver o outro como inimigo. E pode mesmo até tentar perturbá-lo, persegui-lo. Esse vai ser o primeiro momento. Até porque dá perturbação. Ele pode nem ter se dado conta que já desencarnou. Então, num primeiro momento, ele não vai apaziguar o coração dele em relação àquele que estava combatendo com ele. Isso vai acontecer quando? Quando ele começa a se dar conta dessa realidade, as ideias lhe retornam, né? E ele vê que toda essa animosidade não resulta mais em nada, não tem mais um objetivo nessa animosidade, né? Não há mais o que conquistar, né? Não há mais pelo que pelear, pelo que combater. Então, é a partir daí que ele vai entrar num processo de
não considerar mais aquele outro espírito como seu inimigo. Não considerar mais a necessidade de perpetuar o combate, né? Mas existem casos, né, que esse ânimo, né, essa animosidade negativa, esse ânimo de mal querer, de inimizade, permanece por algum tempo, né? Inclusive, o espírito pode conservar as impressões que tem daquele seu inimigo, né? Conforme o seu caráter, se ele é um espírito um pouco mais imperfeito, ele pode permanecer com a convicção de que se trata de um inimigo por muito tempo. Haverá de que haver, em algum momento, essa conscientização própria de que aquele é um irmão, né? É um espírito como ele, que foi para um combate desempenhar um papel em determinada circunstância. Se ele é um espírito mais imperfeito, vai ser muito difícil de trabalhar com isso. Um espírito já mais adiantado, ele já, com brevidade, vai ver que não há ali mais um inimigo, né? Que aquela etapa se cumpriu, né? E que agora, no desencarne, não há motivo para perpetuar o combate. Aí outra questão que deriva da primeira é se o espírito, então, quando ele desencarna, ele percebe ainda o ruído das armas, né? Os tiros, vamos supor, né, que seria o caso de agora, que as armas são de fogo. E é claro, né, o espírito continua percebendo todos os ruídos da batalha, né? Ele não perde instantaneamente a sua percepção da realidade física, né? Pelo contrário, é uma dificuldade de nós perdermos essa percepção do ambiente físico para nos sentirmos no ambiente espiritual. Então, sim, ele vai perceber todos os ruídos ou os barulhos, né, que demandam daquele combate, enquanto ele estiver por ali. Na questão 548, é perguntado se um espírito que estivesse ali no combate, de sangue frio, só como espectador, né, ele testemunha a separação da alma e do corpo, né, e como esse fenômeno se apresenta a ele. Então, nós estamos falando aqui de um espírito que está lá nesse combate, como espectador, né? Se ele vem a desencarnar, se ele consegue ver essa separação da alma e do corpo, né? E aí os espíritos dizem, ó, há poucas mortes instantâneas, né? A morte não é um momento de desligamento, deu a morte do corpo físico, o espírito está desligado. Não é assim. A gente sabe que demanda algum período para esse desligamento do espírito ou do perispírito, um desligamento com o corpo, né? Essa separação ela não é imediata, né? Então, na maioria das vezes, o espírito, cujo corpo vem a ser mortalmente ferido, ele não tem consciência sobre esse momento, porque ele está nesse estado de perturbação, porque ele ainda está ligado àquele corpo físico, porque ele ainda consegue muitas vezes sentir o que aquele corpo está sentindo e, portanto, ele vai se sentir, inclusive, um fenômeno de não conseguir mais comandar aquele corpo, que poderá lhe parecer uma morte mesmo, definitiva. Né? Quando ele começa a se reconhecer, quando ele começa a se perceber que o espírito, ele, né, ele que é o espírito, ainda permanece vivo, né, que ele ainda está ali, é só aí que ele consegue perceber que existe um corpo, que agora é um cadáver, mas que existe um espírito, que é ele que continua a viver. Então, isso não é uma coisa instantânea, né? É só a partir daí que ele vai realmente perceber que existem duas coisas diferentes, que é o espírito com seu perispírito e o corpo. Então ele não vai conseguir acompanhar essa separação da alma do corpo, né? Na verdade, quando ele estiver liberto, é que ele vai perceber as duas coisas. Mas é muito difícil para nós, espíritos imperfeitos, ter tanta consciência num momento tão significativo e de tanta perturbação para nós, que somos espíritos imperfeitos, a essa perturbação que se segue à morte, é difícil nós conseguir ter algum grau de consciência em relação a ela. Na verdade, a maioria de nós, no momento do desencarne, se encontra em perturbação e fica por algum tempo em perturbação. Então, a gente só vai ter consciência de que é um espírito e de que o corpo agora é um cadáver quando todo esse processo de separação da alma do corpo já está concluído.
Isso se deve à nossa condição, que é ainda a condição de espíritos imperfeitos. Todos nós aqui sobre a Terra ainda somos. E aí uma explicação, né? Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Ou seja, quando o espírito, então, ele já está mais liberto da perturbação inicial, e ele vê o cadáver dele ali do lado, né? Isso não produz um efeito tanto desagradável. Produz, na verdade, um efeito de confusão. Ele muitas vezes não consegue entender isso. Como é que ele está um corpo morto, um cadáver, e eu estou aqui e continuo vivendo, né? E aí, mas quando ele se dá conta, então, né, de que a vida continuou para ele na condição de espírito, né, e no seu corpo de perispírito, aí ele vai dar atenção para o espírito. Ele não vai dirigir mais a sua atenção para o cadáver, porque ele sabe que aquilo ali se extinguiu. Ele sabe que aquilo ali não é mais ele, né? Porque ele não está preso mais àquilo ali, ele não está mais vivendo a vida naquele instrumento. Então ele vai prestar atenção na sua nova existência, no seu novo corpo, nessa nova situação em que ele se encontra. E aí ele vai prestar atenção nisso, e não num cadáver que está ali, muitas vezes, já em estado até de início, né, de decomposição. Isso não interessa mais para ele. Então, aqui nós conseguimos concluir aí essas questões que dizem respeito à situação que o espírito vivencia durante um combate, uma guerra, né? Onde a gente consegue perceber que depende muito, né, da condição moral. Essa condição moral nos leva a ter influência de bons espíritos ou dos nossos protetores, e que a condição daquele que sucumbe no combate não é diferente da condição daquele que sucumbe de uma morte súbita, né? Uma morte violenta. É a condição de perturbação que se segue, né? Porque a morte violenta, ela tem um estado de perturbação mais significativo, né? Porque não houve aquele desligamento que vai se dando aos poucos numa morte natural, né? Onde o corpo vai enfraquecendo, os órgãos vão se esgotando, e daí já começa a ocorrer o desligamento do espírito ou do perispírito do corpo, né? Na morte violenta, não. Quando interrompe a vida do corpo físico, ainda todos os laços que prendiam o perispírito, aquele corpo, estão amarrados, eles precisam começar a ser desfeitos a partir de então a perturbação é maior, né? Muitas vezes, quando a morte é natural, nós vemos que algumas pessoas já chegam no finalzinho, já totalmente desligados, né? Eles já começam a ver as pessoas que estão no mundo espiritual, já começam a nos dar notícia do mundo espiritual, porque o processo ele vai já para o final, esse desligamento do corpo físico. Mas na morte violenta é diferente. Então, aí nós entendemos que não é uma situação diferente de um acidente, por exemplo, a morte quando ocorre num combate. Então, nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade e pedimos que Jesus nos abençoe para que nós estejamos novamente reunidos na próxima semana, continuando nossos estudos. Que assim seja.